Galerinha, continuando na nossa aula de hoje, de quarta-feira, dia 28 de abril, nós vamos fazer atividades agora no livro de Geografia, das páginas 42 a 47. E nós vamos falar de paisagens, natureza e lugar. Bom, observem aí, vocês têm essa unidade no livro de vocês, a unidade 2, e tem algumas perguntinhas. Você não precisa nem escrever essas perguntinhas, só você pode responder oralmente. O que é possível observar na paisagem em relação aos elementos que a compõem? Bom, nós percebemos que tem elementos naturais, que nós já falamos, né? As árvores, as gramas, as montanhas, as plantinhas, os rios, né? Os animaizinhos. E quais os elementos? Vocês conseguem encontrar algum elemento aqui do homem? Bom, nós estamos vendo o ser humano, mas não estamos identificando aí nenhuma construção ainda, né? Nós não observamos ali, não tem nenhuma casinha, nós não conseguimos enxergar uma construção do homem. Dependendo do lugar, tem alguns arranjos que o homem faz, alguns jardins, e aí nós já estudamos sobre isso na aula passada. Nós já vimos sobre esse assunto, quando o homem trabalha junto com a natureza, utiliza elementos naturais e faz adequações nos lugares onde ele vive, não é verdade? E o que é possível você observar das características da paisagem? O terreno tem água, galerinha? Qual o tipo de vegetação que vocês percebem aí? Então, conversem aí com quem está em casa. Aí vocês podem observar os tipos de montanhas. Tem lugar que tem montanha. Ali onde o menininho e a menininha estão já é mais plano. Tem diferentes tipos de vegetação. Então, é uma paisagem muito rica. Dá para observar muitas coisas. Mas vamos à nossa aula pensando nas formas da paisagem. Então vamos lá, descobrindo as formas da paisagem. Ao observarmos as paisagens, podemos perceber diferentes formas. Às vezes o lugar é plano e em outras ondulado. Algumas vezes encontramos duas formas no mesmo local. Um desenhista estava olhando as formas da paisagem abaixo e resolveu copiá-la, mas acabou cometendo 7 erros. Descubra então esses 7 erros. Bom, aqui está a paisagem original e aqui nessa outra paisagem tem 7 erros. Vai lá para ver se vocês conseguem localizar. Onde vocês acharem os erros, vocês vão marcar um X. Ah, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Olha aqui a paisagem, olha aqui, não tem uma montanha aqui? Aqui não tem, então você já marca um X aqui. Essa foi uma dica. Os outros 6 eu não vou te contar. Agora, responda as questões a seguir. No primeiro plano, bem aqui no início da paisagem, nós já vimos sobre isso. Primeiro plano, segundo plano. Então, o que vocês acham aqui no primeiro plano? A superfície está plana ou ondulada? Nós podemos perceber que está plana, né? E no terceiro plano, lá no finalzinho, ela está ondulada. Bom, na página seguinte, página 45, o texto diz diferentes formas na superfície. Então, ao observar a paisagem da página anterior, você percebeu que ela tem diferentes formas. Isso acontece porque a superfície terrestre é irregular. Existem áreas mais elevadas e outras mais baixas, algumas planas e outras com ondulações. A essas variações na forma da superfície do planeta, damos o nome de relevo. Então, isso aqui é importante vocês lembrarem que relevo, então, são as variações na forma da superfície aqui do nosso planeta. Você observe nas fotografias diferentes paisagens, diferentes formas na superfície terrestre. As montanhas são as maiores elevações da superfície terrestre. O cume delas pode ser arredondado ou pontiagudo.
e suas encostas cobertas por vegetação ou rochas. Nas áreas mais baixas, ao pé das montanhas, a presença humana é mais comum. Bom, aqui ao lado você tem um glossário. Em alguns lugares está vocabulário, que é para você identificar o que significa cume, que é o ponto ou a parte mais alta de um monte ou de uma montanha. Então, é chamado de cume. Em outras áreas, a superfície é plana, geralmente ao longo dos rios e do litoral. Nelas, há ocupação humana com construções e atividades agrícolas e pecuárias. Então, vocês vão observar com bastante atenção essas imagens. Bom, nas páginas seguintes, nós vamos começar a observar esses tipos de ondulações. Então, olha aqui, nas áreas onduladas, as pessoas também constroem moradias e desenvolvem atividades de plantio e criação de animais. Então, o terreno aqui não é bem plano, né? Tem ondulações, mas as pessoas arrumam uma forma em um determinado lugar para construir, né, a sua casa e fazer ali plantações, o plantio, né, para sua alimentação ou para vender, e também criam animais. Bom, as formas de relevo representam grande variação de altitude. Para determinar a altitude, usamos o nível do mar como ponto de referência. Então, vocês vão observar aí na imagem, nessa figura, foram utilizadas algumas cores, tá? A legenda está dizendo assim, olha, tem uma legendinha. São cores fantasia, não é bem desse jeito que é a cor da natureza. Mas, olha só, é só para vocês observarem. E as medidas de altitude em relação ao nível do mar, nós temos duas altitudes aqui, ó. 3. Começamos do zero, que é o nível do mar. Aí aqui tem 200 metros. E aqui, olha, 500 metros acima do nível do mar. Então, vocês já devem ter ouvido essa expressão nos jornais, né? Vamos fazer um exercício aqui? Com base no que você leu e observou nas imagens, explique o que é relevo. Falei agora há pouco, tá ali no livro. Se você assistiu o vídeo, prestou atenção, você vai conseguir responder. Se não, você vai voltar lá e ler novamente. Qual das paisagens apresentadas nas páginas anteriores retrata o relevo do lugar em que você vive? Essa resposta é pessoal. Vocês vão olhar as imagens que vocês já viram e identificar qual é mais parecido com o lugar que vocês moram. No exercício número 3, em qual forma de relevo você acha que é mais difícil o ser humano realizar as suas atividades? E por quê? Será que é mais difícil no plano ou nas montanhas? Eu acho que nas montanhas, né? Porque tem que escalar, a subida dificulta a respiração. E você, o que você acha? Observe a fotografia e responda. Que atividades podem ser desenvolvidas neste lugar, considerando a forma do relevo dele? Bom, tá aqui, ó, campo com vegetação, né? Tem arbustos, capões nativos. Que tipo de atividade você acha que dá para desenvolver nesse lugar? Será que dá para fazer plantação, criação de animais? O que você acha? Vocês vão responder. E aí, galerinha, algo muito importante para finalizar a nossa aula. Dia 28, nós comemoramos o Dia da Educação. Isso mesmo. Tem sido muito difícil estudar à distância, pelo celular, pelo computador. Sei que não tem sido fácil para vocês tão pequeninos passando por isso. Mas a educação, ela se reinventa a cada dia. E é muito importante vocês também se esforçarem aí. A professora está se esforçando aqui. Participem das aulas. E feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa é uma frase de Cora Coralina para nós fecharmos a nossa aula de hoje comemorando o Dia da Educação. Que vocês aproveitem as aulas, que vocês estudem, tirem dúvidas, mandem foto das atividades, mandem áudios, podem perguntar e eu vou responder. Participem da nossa aula. Beijo, galerinha!